Oi, pessoal, bom dia para vocês, boa noite para mim, que estou gravando à noite. Professor Djalma Neto aqui, com o pessoal do 9º ano U. Show de bola? Hoje a gente vai revisar uma primeira parte da última aula dos slides de origem da vida e evolução. Parte 1, revisão. Semana que vem, parte 2, a parte de evolução. Ok? Nós vamos trabalhar e depois vai ter uma avaliação para vocês. Semana é light. Essas questões aqui eu vou querer no final, até meio-dia, apenas que vocês passem elas para o caderno. Como elas vão dar com resposta, é moleza. É só passar e mandar a foto lá no classe 1 da atividade copiada, né? Copiar bem organizadinho, bota seu nome, tudo organizado. Todas as questões que estão aqui nessa revisão, parte 1. Semana que vem, revisão parte 2. Ok? Vamos lá. Tá brincando comigo essa questão aqui está mais eu peguei lá do livro, não é uma questão bem, foi uma parte do texto que eu achei muito interessante para a gente relembrar o que consiste a adaptação. A adaptação corresponde à adequação que o ser vivo apresenta com relação ao meio ambiente. Cientistas acreditam que indivíduos portadores de determinadas características adaptativas possuem mais chance de sobreviver. Desse modo, quem teria mais possibilidade de sobreviver, a pergunta aí, num deserto? Um dromedário ou um leão marinho? E por quê? Bem, muita gente pensa que um animal como o dromedário, que tem características para viver no deserto, ele estava no deserto e, de repente, porque o deserto fez com que ele mudasse. Não. As características que ele tem, exatamente, ajudaram com que ele, nesse ambiente, ele se destacasse. Né? Ele consegue viver aí, é o que a gente chama de adaptação. Ele se adapta àquele ambiente. Se eu colocar ele em outro lugar, talvez ele não se adapte tão bem. Como é o caso do leão marinho. O leão marinho, se a gente colocasse ele no deserto, ele se adaptaria? Não. Porque ele tem um corpo, né, adaptado a viver na água, ou próximo à água, na praia, nas rochas, né? E pegar animais, o alimento dele próximo ou dentro da água. Então, isso é adaptação. É de acordo com o ambiente onde o indivíduo vive, certo? O homem, ele se adaptou a vários ambientes. Até um ambiente mais frio, no Polo Norte, ele coloca um casaco, né, de pele de animais bem grosso, muitas camadas de roupa e consegue sobreviver. Por quê? Porque o homem ele se adapta a basicamente todos os ambientes. Ok? Isso é adaptação. Eu achei essa questão aí de origem da vida, é aquela historinha do planeta no início, antes de surgir a vida. Existem várias teorias, algumas prevaleceram por muito tempo e outras foram abaixo, mas ainda se cai em prova, falando de algumas. Aí vem aqui, uma questão de concurso. As moléculas que constituem as células são formadas pelos mesmos átomos que são encontrados nos seres inanimados. Inanimado é o ar, a água, a terra. Na origem e evolução das células, todavia, alguns tipos de átomos foram selecionados para a constituição das biomoléculas, moléculas de seres vivos, né, que formam a gente, e os demais seres vivos. 99% da massa das células são formadas de quê? Aquela história dos Chomsky, os elementos mais abundantes da matéria viva. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? São os mais abundantes. Aí tem, nas alternativas, aqui, ó. Nós temos todos esses outros, mas os mais abundantes, a maior parte vem, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Qual é a letra? Letra A. Amor. Questão 3. Eita, essa aqui não é de marcar, não. É de responder, né? Isso aqui ia ser bom vocês copiarem. Vocês adoram copiar? Questão 3 fala assim. Cite e dê uma breve explicação sobre as 3 hipóteses sobre a origem da vida, as mais comuns, né? Independente de estar correto ou não,
Tem pessoas que seguem todas as três. Vamos lá. Existe a panspermia, guarda esse nome, porque lá na frente nós vamos precisar dela também. A panspermia, a vida teria se originado a partir de matéria ou até organismos vivos oriundos de outros planetas, vindos por meteoros, meteoritos, trazidos para cá. Né? Muito viajante, mas tem gente que defende, viu? Aí veio a criação divina, né? Seres vivos foram criados por um ser divino, muito aceito. Existem aí as teorias do criacionismo e do fixismo, que segue essa linha aí. E existe a evolução química. Os seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada, por meio de processos físicos e químicos. Muitas pessoas acreditam na ideia de que a evolução química também pôde ter intervenção divina. Eu sou criacionista e evolucionista, né? Eu estou nessa linha aí. Eu acredito sim que Deus criou, né, tudo, mas tendo uma formulazinha, né, de evolução. Ok? Então são as três. Aí essa próxima pergunta, questão 4, tem a ver com elas três aqui. Discuta, escreva em linhas gerais sobre a hipótese da evolução química heterotrófica e também sobre a hipótese autotrófica e os fundamentos para que cada uma fosse dada como correta. Eita, danado! Mas aqui a gente vai discutir mesmo na questão, porque a gente já viu na aula daquela outra aula, na última aula, e a hipótese heterotrófica e autotrófica. Vamos lá. Primeiro, a hipótese heterotrófica. Segundo ela, os seres vivos se alimentavam de moléculas inorgânicas disponíveis no meio, já que provavelmente não teriam estruturas capazes de fazer com que fabricassem seu próprio alimento. A gente sabe que a gente é heterótrofo, a gente precisa se alimentar retirando dos outros seres vivos o que a gente precisa. É mais ou menos o que a gente vê nessa hipótese. E existe a hipótese que a vida surgiu. Os primeiros seres vivos, a vida surgiu, eles produziam seu alimento a partir da energia liberada por reações químicas entre elementos inorgânicos. Né? O argumento a favor dessa hipótese é a existência das arqueabactérias, são as bactérias primitivas mesmo, capazes de viver, hoje não existem, vivendo em ambiente extremo, em águas termais, em águas próximas a vulcões, águas sulfurosas de enxofre, que a maioria dos seres vivos não sobrevivem. Então, o argumento deles é esse, que as arqueas elas conseguem viver em ambientes extremos e produzir energia por mecanismo semelhante ao descrito aí. Certo? Então, essas são as duas teorias, né? A hipótese da evolução química heterótrofa e autótrofa. Aí tem uma perguntinha agora sobre ela. Qual dessas duas é a mais aceita na atualidade? Por quê? A hipótese autotrófica é a mais aceita atualmente. Por quê? Por duas razões. A primeira, porque haveria um momento em que não haveria mais oferta de alimentos, fazendo com que a vida se tornasse inviável. Eles iam gastar, comer, absorver, e acabava o alimento e a vida morria, sumia de novo. E a segunda, porque as arqueabactérias provaram que há possibilidade de se viver e sintetizar seu alimento, tal como propõe a hipótese autotrófica. Então, essa é a hipótese mais aceita hoje, a autotrófica, viu? Cuidado aí em prova e pegadinha, para a gente não se perder e errar. Aí vem a questão 6. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo. Já falamos disso hoje, então não é surpresa. Que é a biogênese, que a vida surgiu da matéria inanimada, da água, da lama, também chamada de geração espontânea, a B. A biogênese da A e geração espontânea é a mesma coisa. Evolução química a gente já viu. Seleção natural tem a ver com o evolucionismo de Darwin. Não tem nada a ver com o texto. Então, sobrou a letra D como resposta, que a gente já falou. A vida surgiu vindo de meteoritos ou meteoros de outros planetas,
né? Os caras estudando lá o planeta Marte, eles encontram também evidências de materiais de outros planetas chegando lá também. Então, por que não chegaria aqui? Mas é uma teoria, né? Não é a mais aceita hoje, mas ela está por aí. Questão 7. A origem da vida é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiação, fazendo com que moléculas inorgânicas, por exemplo, água, a base de ácidos, sais, né, dessem origem a moléculas orgânicas. Já falamos disso hoje aqui. Essa ideia é conhecida como abiogênese, geração espontânea, panspermia, seleção natural. Não. Evolução química, que a gente já discutiu no início. Ok? Essa teoria aí toda tem a ver com a evolução química. Aí vem a questão 8. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a vida surgiu a partir da matéria inanimada, uma teoria conhecida como... Eita, deu uma dica ali, porque já subiu, ali em cima tinha abiogênese, agora tem biogênese. Biogênese diz que um ser vivo só se origina de outro ser vivo. Né? A abiogênese ou geração espontânea diz que o ser vivo surge da matéria inanimada, matéria bruta. Né? Já falamos de evolução química, molecular, seleção natural, então só restou para a gente a abiogênese ou geração espontânea. Eu falei na aula passada que tinha um carinha que tentou criar ratos, ele colocou num porão sujo, úmido, roupas íntimas suadas da esposa, junto com germe de trigo, queijo, um monte de coisa. E quando ele foi olhar dias depois, estava assim de rato. Aí ele disse que surgiu o rato aí. Isso é uma teoria, saiu uma hipótese da geração espontânea, ou abiogênese. Uma questão de universidades aí. O aglomerado de moléculas orgânicas revestidos por uma película de molécula de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida. Esse nome desse caldo aí que eles chamam dessa sopa que ficava nos oceanos e mares quentes, né, levando descarga elétrica, tudo isso aí, aumentando temperatura, diminuindo temperatura, que deu origem, segundo alguns teóricos, a vida no planeta, né? Antes de surgir as células, eles recebiam o nome de quê? Aminoácidos? Não, o nosso já é muito evoluído. Micro-organismo? Não. Depois dele é que vem os micro-organismos, como bactérias e arcobactérias. Enzima? Não. Proteína? Proteína é depois dele já. Né? Sim, quem falou coacervados é a resposta certa. Os coacervados, exatamente esses aglomerados de moléculas com a película bem fininha de água em volta, protegendo ele. Futuramente, aí ia desenvolver e virar uma célula, né? Na evolução. Não se transformou, mas gerou, com o tempo, um protótipo de célula. E nossa questão 10, também é de vestibulares. Charles Darwin, além de postular, escrever, de retratar que os organismos vivos evoluíam pela ação da seleção natural, também considerou a possibilidade de as primeiras formas de vida terem surgido em algum lago tépido de nosso planeta. Entretanto, existem outras teorias que tentam explicar como e onde a vida surgiu. Uma delas, a panspermia, já falamos dela 2 vezes hoje, sustenta que... Lembre-se que Darwin, ele era evolucionista, ele explicou uma coisa, ele não tratava a evolucionismo era como os seres vivos eles davam origem a outros, né? Ele não falou de origem da vida, mas ele defendia a abiogênese, pela lógica que está aqui, né? Certo? Mas a questão, ela fala da panspermia, que seria a panspermia, que a gente já falou há pouco tempo. A vida veio do espaço, de alguma forma. A letra A. As primeiras formas de vida podem ter surgido na região mais inóspita da Terra, como as fontes hidrotermais do fundo dos oceanos.
Pode ter acontecido, mas o texto não fala disso, não. Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, podem ter sido produzidos de maneira abiótica em vários pontos do planeta Terra. Bactérias ancestrais, C, podem ter surgido por toda a Terra em função dos requisitos mínimos necessários para a sua formação e subsistência. Até agora tudo pode acontecer. Mas não tem nada a ver com o que ele fala lá na panspermia. A capacidade de replicação das primeiras moléculas orgânicas foi o que permitiu que elas se difundissem, espalhassem, né, pelos oceanos primitivos da Terra. Ainda não tem nada a ver com a panspermia. Então, a vida se originou fora do planeta Terra, tendo sido trazida por meteoritos, cometas, ou então pela poeira espacial. Show de bola. Estou dizendo que está certa, mas que a alternativa é a vida se originou fora do planeta Terra, tem a ver com a panspermia. Show de bola? Essas primeiras 10 questões, vocês vão passar para o caderno, da forma que elas estão aí, e vão bater a foto e mandar para mim lá na atividade do Classroom, onde está o vídeo. Certo? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês.